Bom, mas agora a gente fala de fenômenos que aconteceram no litoral do sul e sudeste brasileiro, de sexta a domingo, e que deixou muita gente preocupada e apreensiva. Em algumas praias, a população viu o mar recuar até 50 metros em alguns lugares mais planos, e em outros, como no Espírito Santo, o efeito foi inverso. As altas ondas e o avanço do mar preocuparam e muito a população. Para a gente entender, então, o que aconteceu, eu recebo aqui em nosso estúdio o oceanógrafo Gustavo Ortiz. Gustavo, muito obrigada por sua presença e participação. É um prazer aproveitar essa oportunidade para divulgar a ciência de maneira correta. Exatamente. Mas vamos começar falando então, Gustavo, das praias onde foi registrado esse recuo do mar. Por ser este um fenômeno parecido com o que antecede um tsunami, quando o mar recua para depois avançar, muita gente ficou temerosa, apreensiva. Essa preocupação é fundamentada? Existe de fato um risco de tsunami aqui no Brasil? De maneira alguma. Se fosse um tsunami, esse recuo e avanço seria num tempo muito menor. Em poucas horas haveria isso. E além disso, aqui na margem, na costa brasileira, não há risco de terremotos no oceano ou próximo da costa, que são os causadores de tsunami. Então, o risco de tsunami aqui é quase zero. Então, se não foi isso, o que realmente aconteceu? Bom, vamos entender então o que afeta o nível do mar. De maneira geral, existem duas forçantes que afetam diariamente o nível do mar. Uma é a forçante astronômica, que tem a ver com a rotação da Lua ao redor da Terra e a posição da Terra em relação ao Sol. Então, isso gera o que nós vemos aqui no Brasil, duas marés altas por dia e duas marés baixas que ficam se alternando. Todo mundo que mora na praia, já foi à praia, viu que o mar avança e recua diariamente. E a outra forçante são as forçantes meteorológicas, que de maneira geral são os ventos atuando no oceano que podem deslocar a água para um sentido ou para outro. O que aconteceu no sudeste e no sul foi o seguinte: existe um fenômeno no oceano que se chama transporte de Ekman, que, curiosamente, a direção de deslocamento da água não é na mesma direção de incidência do vento. Então, aqui no hemisfério sul, o deslocamento preferencial da água é sempre à esquerda da direção do vento. Então, o que tivemos no sudeste e no sul? Tivemos vento paralelos à costa, indo de norte para sul, então a água se deslocou para fora da costa. E isso gerou, então, esse recuo anômalo em locais mais planos. Então, é um recuo que já acontece ou nunca aconteceu? Qual é a incidência disso? Bom, isso está associado, essa anomalia, aos ventos. Vendo um registro de marégrafo em Ubatuba, que eu tive acesso a esses dados, vemos que essa anomalia de maré super baixa ocorreu também em anos anteriores. Então, é difícil de acontecer, ocorre 1, 2 ou 3 vezes ao ano, mas não é fora do comum. Já no Espírito Santo, que o efeito foi inverso, o mar avançou, causou até mesmo destruição na orla por lá. O que aconteceu nesse caso? Foi outro fenômeno? Quando nós temos uma frente fria chegando com ressaca, temos dois fatores atuando na costa. Primeiro são as ondas de tempestade, o que chamam swell, ondas boas de surfar, que o pessoal gosta, que chegam à costa, ondas maiores, que mobilizam a praia, podem chegar nos quiosques, enfim, causam ressaca. E o outro é esse mesmo empilhamento, só que o vento está indo de sul para norte, então o deslocamento é para a esquerda em direção à costa. Então, além das ondas, há um empilhamento de água na costa, favorecendo então a ressaca ou destruição da orla. Ok, então nada tão anormal assim do que a gente pudesse esperar, né? Nada a temer, a gente tem que conhecer o ambiente para saber remediar ou nos prevenirmos melhor. Ok, muito obrigada por sua presença. É um grande aqui, prazer. Gustavo.